E quando a gente fala de futurabilidade, a gente está lidando com esse mundo complexo, acelerado. Só se fala sobre isso, né? Futuro incerto, inteligência artificial, quais profissões vão existir, quais não, que habilidades que nós temos que ter, tudo mais e tal. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Intralizando, o podcast que explora os universos da comunicação interna, da cultura organizacional e do RH. Ao meu lado eu tenho o Daniel Redaelli, que é o Head de Operações da Intralisa. Isso aí. Pessoal, hoje o tema promete bagunçar um pouquinho a cabeça da gente. A gente vai falar sobre futuro. Será que o futuro é agora? Para falar com a gente, eu tenho o Irineu Toledo, que é o mestre da voz, das palavras, da presença, palestrante, jornalista. O que mais, Irineu? Eu sou publicitário, locutor, comunicador, filho da dona Eulália. Sou um ser humano aí tentando aprender todo dia. É, isso aí vai ensinar muita coisa pra gente aqui hoje. Então, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, Irineu. Bom, eu é que agradeço o convite, obrigado aí pelo convite. Ensinar não, eu não estou aqui para ensinar não. Se vocês acham que vocês vão aprender comigo, a gente vai conversar. Talvez tem tanta questão no mundo para aprender todo dia nas nossas boas conversas que quem chega para ensinar já perdeu, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre como que as organizações precisam se preparar para enfrentar o futuro aí. Então, Irineu, você é uma voz super conhecida, literalmente, né? De milhares de campanhas, rádios e conteúdos. Mas o seu olhar, ele vai muito além disso, né? Você fala muito sobre futuro e criou recentemente aí um termo, futurabilidade. Então conta pra gente, de onde vem futurabilidade e o que é isso? Bom, em primeiro lugar, deixa eu até situar um pouquinho, eu sou muito feliz na área da publicidade, tendo sido voz de muitas campanhas, mas isso é um trabalho que a gente esquece, é um job que você faz, é muito legal você prestar voz para grandes marcas, mensagens, inclusive de programas de RH, de marketing e tal, mas a minha profissão de fé é de comunicador, né? Eu mesmo com a minha vida na publicidade, eu nunca abandonei muito o rádio, porque ele me dá um papel no mundo, ainda que eu tenha uma atividade profissional que me ajudou a pagar as contas, criar meus filhos e tal. O ser comunicador é esse exercício que a gente está fazendo aqui, que eu tive a chance de talhar a minha vida no rádio, de aprender com ouvintes e de estar em todo lugar propondo uma conversa. E conversa é uma coisa muito boa, eu sou um caboclo falador e isso está no comunicador. Isso, depois de 43 anos de atividade, não acho que mais, né? 1978, Rádio Municipalista de Botucatu, até hoje. Então, a minha vida é mais diante de um microfone, talvez, do que olhando nos olhos dos meus filhos, das minhas namoradas, das pessoas porque eu, durante grande parte do meu dia, eu fiquei diante do microfone falando com pessoas, com almas, talvez, porque, tirando esse momento que chegou o Facebook, eu falava com pessoas que não viam a minha cara e nem eu via a cara delas, então a gente se comunica realmente por causa do significado que a gente dá para o mundo, para a leitura que a gente dá para o mundo. E que poder tem isso, pelos né? valores, que poder que a gente tem. E esse não é um papel só do comunicador. Eu tenho a felicidade de profissionalmente exercer isso, mas dentro de toda a evolução da nossa espécie, né, é a comunicação que nos conectou mesmo com a alma do outro. É legal a forma como ele fala, né? Sim. Porque você tem consciência da responsabilidade de influenciar vidas, né? E você tem, por ter essa consciência, certamente você, na sua carreira como um todo, você sempre se preocupou com o que você transmitia, falava, né? Porque responsabilidade, né? Isso é muito legal. Que hoje em dia a gente sabe que a palavra influenciador, ela está super em alta, né? Em outras esferas, muito além também do rádio, agora com internet, rede social, né? E a gente percebe que nem sempre a gente tem o influenciador tendo a consciência e responsabilidade do seu papel, né? É. Principalmente quando a gente fala de joguinhos, de bet e tudo mais, mas não é o tema do nosso... Não, mas você falou de uma coisa legal que vale em todos os lugares. Eu sou um comunicador, ou se eu tive milhares de ouvintes, nessa minha última fase aqui na Transamérica, com várias capitais, com mais de 100 emissoras transmitindo, se eu tive muitos ouvintes, mas eu tive que aprender a ser ouvinte lá atrás.
Então, quando eu achei que eu era influenciador, quando eu estava começando nessa área com aquele poderzinho diante do microfone, achando que a música que eu toco é legal, que a opinião que eu tenho sobre as coisas é legal, eu descobri rápido, ainda bem, que não era tão legal assim, porque muita gente ligou na minha vida reclamando, se posicionando, me, né, contraditando aquilo que eu tinha dito, e essas pessoas são meus mestres. Então, para ser ouvinte ou para ter cliente, como a gente faz lá hoje, você precisa ouvir o cliente. Precisa ter escuta. Precisa ter escuta ativa, atenção. O comunicador que não ouve o primeiro, ele não se desenvolve. Né? E Irineu, e onde que chegou a futurabilidade? Onde que começou isso na sua carreira? Bom, eu já lidava com conteúdo empresarial, eventos em empresas, falando enfim, eu tinha alguns motivos de trabalhar os assuntos da realidade e das mudanças, tudo isso que incomoda o ser humano, que tira a gente de centro, sempre levando a pessoa a uma reflexão crítica sobre o mundo, o que nos cerca, e como é que eu atuo nesse mundo e ter uma ideia de qual é o meu impacto. Então, entre um tema e outro, às vezes eu gosto muito do Pense Pequeno e Sonhe Grande, né? Para a gente entendendo isso daí, eu tinha uma palestra que era o Pense Pequeno, era o princípio ativo das mudanças, porque você parte de uma ideia, né? Aí trazendo dos fármacos, trazendo da biologia, uma ideia boa, ela se multiplica, ela se propaga. Então eu tinha esse princípio ativo que era uma coisa da mudança. Se a gente fala de propósito, se a gente fala, né, de branding, né, que é para a linguagem do propósito dentro das empresas, é isso, olha, o centro de valor está aqui, se existe esse centro de valor, ele é comunicável e se propaga. Mas, enfim, você fica procurando o título e só se fala em futuro, em futurismo, e as tendências e mais tendências. Tendências é uma coisa perigosa, como vocês sabem, nem todas as tendências se confirmam, as tendências são enviesadas de uma maneira absurda pelo marketing, porque a tecnologia é a grande indústria, é a grande matriz do mundo hoje. Então parece que o mundo vai mudar para lá, aí você vai e investe tudo naquela tendência, e essa tendência não se confirma, porque já tem outros estudos chegando. Pode ver, nos últimos 30 anos, muita gente enriqueceu da noite para o dia e também perdeu tudo da noite para o dia. Então, tendências é um sinalizador importante. E quando a gente fala de futurabilidade, a gente está lidando com esse mundo complexo, acelerado. Eu falei, pô, quando eu achei esse nome, que tem a raiz no empregabilidade, né, de uma outra fase dessa questão do trabalho. Falei, com futurabilidade, eu lido com esse mundo, eu consigo lidar com as informações do dia a dia, com as tendências, com a crítica, com a ciência e com os diálogos necessários que a gente tem que ter para as visões que cada um tem de futuro. Então, a futurabilidade, depois conceituando bem, eu explicando isso não conseguia explicar, significa como não morrer. E eu peguei isso da minha avó, né? Assim, depois você descobre em palestras, às vezes fazendo palestras, né? E eu explicando o conceito de futurabilidade, como é que organiza, enfim, usando as ferramentas que existem aí. Mas a minha avó me responde melhor, e a sua também talvez tenha falado isso. Como é que você vive tanto assim, vó? Como é que você faz para viver tanto? A minha tinha 92 quando eu perguntei. Era uma espanholinha, ela falou, no muera. Então, para mim, a futurabilidade tem uma raiz que fala com o ser humano, é como não morrer antes de morrer. Então, aí eu posso falar do morrer relacionado à minha saúde, não morrer em relação à minha vida afetiva. Sonhos. A minha vida afetiva, a pessoa com quem eu tenho como par, como parceira, como parceiro nessa vida, ou com a minha família, quer dizer, como é que eu lido com todos os cuidados em relação a isso. Dentro da minha organização, como é que eu não morro profissionalmente, me atualizando, como é que eu quero que a minha empresa prospere e funcione, quer dizer, quais são, né, os desafios dentro do propósito de uma organização onde eu também estou inserido. Então, é um pensar constante sobre isso. Então, mas enfim, como não morrer? Então, aí a gente diferencia assim. Eu tenho uma agenda que eu faço todo ano, a agenda Futurabilidade. Então, esse ano, a segunda-feira, eu escolhi a palavra sonho, que é uma palavra, claro, é lindo sonho. Só que sonho, para alguma pessoa, pode significar aquilo que você sonha dormindo.
E o sonho dormindo, aí deixa o Freud explicar, deixa a psicanálise investigar isso daí. O sonho de futuro é o que a gente imagina. Imaginar já é uma ação do meu pensamento. Né? Então, imaginar, aí sim. Então, primeira coisa, eu imagino. Então, eu sou capaz de imaginar futuros desejáveis. Eu até criei uma palavrinha nova esses dias para isso também, enraizada no Paulo Freire, que eu usava na palestra, falava que né, esperança não é de esperar, né? A esperança é de construir, é de buscar, né? Não é da espera. Daí, esses dias, eu estava lá fazendo um lance e falei assim, puxa vida, daí para mim o imaginar é o futurança, né? Então, misturar a esperança com o futuro, que é essa capacidade humana de imaginar, que a gente descobriu lá na primeira revolução cognitiva, há 70 mil anos atrás. Ou seja, a gente consegue imaginar futuros, perigos, riscos, oportunidades e colocar o nosso pacote aí de habilidades para construir isso. Agora, Irineu, quando a gente fala em futuro do trabalho, né, a gente pensa em tecnologias, inteligência artificial, dados, né, todo esse arcabouço de coisas do mundo digital que está chegando para a gente. Mas você tem um olhar um pouco mais humano voltado para essa questão de futuro, né, e mais filosófico até, né? Como que você acha que os RHs, que as lideranças podem atravessar o mundo corporativo até chegar nessa questão que você trouxe aqui da futurabilidade? E não morrer, né? O que não pode faltar nessa receita? Bom, a gente está lidando, como a gente falou ali da propaganda, a gente não pode fechar os olhos para essa evolução, para essa dinâmica, né, de tecnologia, de ferramentas. São investimentos muito altos feitos para melhorar a vida. Não vamos ser negacionistas das soluções. Mas também não vamos negar que a maior tecnologia que existe, especialmente para criar futuros, é humana, é o homem, é o ser humano. Então, se você entende que tudo isso que é inventado, de todo o avanço que a gente tem, todo esse aceleramento que a gente tem de soluções, você sabe o que é que eu quero para mim e como é que eu transito com isso. Então, eu quero o melhor da tecnologia, para fazer as coisas que precisam ser feitas nesse mundo, a partir do lugar onde eu estou, e preciso também o melhor do meu humano para ir junto com essa tecnologia. Então, eu não gosto também, a partir da ciência, até do próprio Nicoleles, que acho que é uma referência fora do marketing que a gente tem, entender, como diz o marketing dessa indústria, que é a inteligência artificial. Primeiro, que inteligência é uma propriedade unicamente biológica, ela é só humana, só nós podemos traduzir o mundo muito rapidamente, nos adaptar, fazer e ter soluções criativas para isso. E nem é artificial, porque tem tem um exército de pessoas trabalhando em laboratórios para construir esse artificial. Então ela não nasce do nada. A única coisa que se reproduz com inteligência é o ser humano, é toda essa coisa da natureza biológica. Então a gente separa as coisas. Então, não vai ter mesmo a gente pensar no transhumano, a gente pensa no transhumano assim, é uma ferramenta, não é para substituir as nossas decisões. Se a gente pensar nessa ficção da substituição humana, a gente já sabe que a tragédia vem aí. E não sou eu que estou falando, são pessoas de academia, são cientistas que estão falando, e a partir justamente da história humana. Nós só evoluímos porque nós estamos juntos, como humanos. Então, se a gente transferir o modelo ético, moral, escolha e decisão para a máquina, e a gente terceirizar tudo para a máquina, perdeu. Perde a humanidade, né? Perde a humanidade. Acho que quando você falou, eu fiquei muito fixado na frase que você falou, citando a sua avó, né, que não morra, né? Eu estou traduzindo isso da seguinte maneira: não perca a sua humanidade. Isso. Né? E no momento que nós estamos vivendo, né, só se fala sobre isso, né? Futuro incerto, inteligência artificial, quais profissões vão existir, quais não, que habilidades que nós temos que ter, tudo mais e tal. E quando a gente passa por isso é do humano, quando a gente passa por uma situação de incerteza, a gente gera um medo.
o medo do futuro. O medo do futuro próximo tem nome, ansiedade. O Brasil, fala, Milena, qual que é a estatística? O Brasil é campeão em ansiedade. Campeão em ansiedade e burnout. Burnout em primeiro lugar. Se a gente batalhar, não para ignorar as mudanças que estão chegando, como você bem falou, mas se a gente batalhar para não deixar a nossa humanidade morrer, eu acho que a gente vai passar por isso com saúde. A gente vai superar esse processo de transição e inovação chegando de maneira saudável. Ô, Dani, concordo, e tem um lado prático também, né? O Fórum Econômico soltou um dado recente que em 5 anos, 44% dos trabalhadores vão precisar desenvolver novas habilidades, porque muita coisa vai ser substituída por IA. E daí a questão é como que as organizações preparam essas pessoas e como que essas mesmas pessoas se preparam para não morrer, sabe? Nós vamos achar um outro lugar no jogo. E a gente tem que entender que esse jogo da sociedade industrial ele é bem novo. Sim. Nós temos aí 200 e poucos anos do início dessa aceleração. No primeiro momento foi a mecanização, depois a informática e agora a tecnologia nesse alto nível, absorvendo também a nossa capacidade, parte da nossa energia cognitiva, né, com as redes neurais digitais, com soluções muito rápidas que a gente é incapaz realmente de fazer, mas absolutamente nada vai tirar a nossa possibilidade de um futuro melhor do que aquilo que é decidido pelo humano. A máquina, com tudo aquilo que ela pode oferecer, ela não escolhe, ela não decide. Mesmo o algoritmo, tem uma expressão que as pessoas usam muito aí, a ditadura do algoritmo. Não existe ditadura do algoritmo. O algoritmo, você sabe, é uma fórmula que é criada para uma determinada solução. E é uma pessoa que faz essa fórmula. Se você desenha um algoritmo para separar as coisas de maneira a criar bolhas, a separar informações, tem pessoas ali. Sim. Então a questão do mundo é sempre ética. Eu, em 2018, eu chamei o professor Cortella, né, para o tema futurabilidade, também num reforço de conceituar o tema. E aí o que eu soube dele, que o empregabilidade foi ele que trouxe. E aí eu convidei ele para fazer um evento comigo, eu fiz ali no Teatro Bradesco, São Paulo, foi um dos eventos bacanas, eu estava aqui na Transamérica, 1.800 pessoas, e a gente estava tratando disso, futurabilidade. E ali eu trouxe uma frase também antiga, de um cineasta antigo, para conceituar o nosso papo, que era: a ética é a estética do futuro. Você estava falando do design fiction, né? Então, quer dizer, a gente está com algumas visões de futuro e a gente sabe que o humano ele é melhor ainda porque a gente criou uma série de códigos éticos, né, do bem e do mal, e morais, do certo e errado. E isso continua sendo um atributo do homem, porque somos nós que combinamos o jeito de viver, de nos relacionar, de usar especialmente os recursos naturais do planeta. E como é que a gente combina isso de uma maneira justa, honesta, né, como sonhou já nos antigos mesmo a ideia de justiça aristotélica. A gente não está com um mundo justo ainda. E esse mundo justo, talvez a gente tenha a possibilidade de ter uma gestão muito boa graças à tecnologia e em nome da ética, que é essa coisa da conexão humana, dos valores humanos. Acho que aí a questão é em como que a gente se prepara para poder dominar essas novas tecnologias. Eu queria trazer um pouco de otimismo para todo esse futuro ainda incerto que está sendo construído. Inclusive, eu acho que as empresas também não sabem todas as respostas. É uma responsabilidade muito grande, mas ainda é algo muito novo. Mas se a gente olhar para o passado da humanidade, ela sempre se superou. Sim. Sim. Sempre. Sim. A Revolução Industrial teve que... Sai, trabalho braçal, entra a máquina, superou. Legal. Pô, quer um exemplo recente? A pandemia. Por mais catastrófico que tenha sido, a humanidade está aí. Né? Então, que a gente aprendemos bastante. Né? Mas falando sobre a sociedade, de maneira geral, a humanidade. Cara, ela tem uma habilidade de flexibilizar e se adaptar muito grande. Então, eu acho que se a gente não deixar a nossa humanidade morrer, e se a gente estará
estar apto e aberto a entender que vai depender muito mais do comportamento do que de algum conhecimento técnico, porque uma coisa pode puxar para outra, eu acho que a gente passa por esse momento de maneira saudável. Acho que como que a gente faz esse clique, essa virada, esse insight para as pessoas que elas precisam ter essa consciência, né? Qual que é a relação entre o agora e esse preparo para o futuro? Você vê, se a gente está falando que as profissões não vão existir, mas a gente vai existir. A gente é que criou essas profissões para dar conta de necessidades. Né? A gente só existe as empresas, as organizações e as nossas profissões voltadas a uma série de áreas para atender necessidades. Que nós também criamos. Que nós também criamos. Então, se vão ter outras necessidades, nós vamos ter outras colocações. Só não tem lugar para quem não está no mundo, para quem não está interessado nessa aventura humana. Que as coisas estão mudando. Então eu tenho que interferir para que elas caminhem para um lado que seja bom. Para mim, para você e para os outros, quer dizer, para o lado comum. E então quem estiver disposto a isso vai ter inteligência para achar a solução, você vai achar um lugar para você, até porque se a gente pensar em economia, não tem como, mesmo o pior capitalismo que possa vir, uma possível tirativa, estou falando aqui hipoteticamente, tá? Se você tira a circulação de riqueza, a possibilidade de troca, isso é a falência do sistema. Exato. Pode ser o capitalismo, a gente viu outros modelos econômicos também que não vão funcionar quando você não tem essa dinâmica. Então, para o investidor, para o grande capitalista, para o trabalhador, para as universidades, para quem produz conhecimento, é sempre em nome dessa adaptação. Existem pessoas trabalhando para isso. Agora, eu, indivíduo, estou com um mundo difícil para ler e tenho que estar disposto, é o que você falou no início, a aprender, a estar disposto a desaprender também aquelas coisas. Não é mais essa máquina, não é mais essa tecnologia. E está fácil. Você não precisa ser novo nem velho, todo mundo pode aprender e utilizar as ferramentas, você não está precisando carregar pedra mais. As máquinas fazem tudo aquilo que dava trabalho. Então tem um mundo bacana, né? Eu prefiro pensar nesse mundo bacana, que a gente transfere para as máquinas, para a eficiência que é necessário para um planeta, né, com tantas deficiências. Você tem sistemas que dão conta de fazer as coisas bem feitas e vão dar conta até para a gente gerenciar esse mundo de um jeito melhor e mais justo. Aí a gente entra na utopia, né? E como que a gente... não é luta a palavra certa, mas como que a gente enfrenta essa revolução emocional de excesso de futuro? Puxa vida. Haja resiliência. Haja, né? Então, você falou um ponto aí que essa é uma das grandes coisas que está levando as pessoas para o burnout, para o estresse, para a confusão mental e das doenças mentais que viram uma epidemia, né? E está um problema que está no colo das empresas. Então, parece que só as empresas são culpadas disso. Você já vai achar um culpado. O sistema é grande. Não, é o mundo. Aí enfim, mas virou uma doença laboral a doença mental. Agora, nós estamos num mundo de excesso de tudo. Excesso de tudo. Eu tenho que ser o bom em tudo, eu tenho que ser a melhor mulher, o melhor cara, o cara mais bombado, a mulher mais performar em tudo. Então, essa exigência, eu tenho que consumir tudo, eu tenho que entrar em todas as tendências, todo mundo está dizendo que eu tenho, quer dizer, eu vou dormir todo dia devendo e vou dormir todo dia frustrado se eu ficar ouvindo esse mundo aí. Então, algumas técnicas que a gente tem para tentar fugir, talvez, do divã, ainda que ele seja muito necessário, é aquilo que cada vez mais é comum, inclusive dentro de empresas. Tempo para pensar, tempo para meditar. Né? Tem gente que ainda acha que meditação é alguma coisa religiosa, mas também se a pessoa achar que é religiosa, se você faz a sua oração só para estar centrado com você, para organizar o seu mundo interno, sabe? Para que você não se contamine pelos excessos, para que você faça as escolhas que são essenciais, que são importantes. Mas passa pelo autoconhecimento. Aí é o autoconhecimento. Quando você olha para você e fala assim, eu estou pensando em alguma coisa que me impacta, eu estou preocupado com esse pensamento, tudo. Qual é a origem desse pensamento? Aí quando você vai para a Raja Yoga, que é um sistema que eu curto e que eu faço, que não é o não pensar nada. Qual é a natureza desse sentimento predominante em mim? Porque eu sei que se eu não organizo aquelas papéis que eu tenho na vida eu não desempenho bem. Seja de pai, de
esposa, de amigo, ou na minha gestão, na empresa, o cargo que eu ocupo. Porque o mundo está me massacrando e a empresa também está com esse estresse, né? A empresa também precisa sobreviver. Agora, se eu estou equilibrado, saudável internamente, emocionalmente, e buscando, tem várias técnicas aí, atividade física, eu estou dormindo bem, estou me alimentando bem, eu estou com o meu hardware pessoal funcionando, mentalmente, o que está me perturbando? Tenho que ter conexão na empresa, a comunicação hoje dentro das empresas é uma coisa importante. As pessoas não podem ficar nas suas baias, ou mesmo quem está remoto ou desconectado. A gente precisa ter essa presença humana de troca, porque essa é a verdadeira conexão que nos engaja dentro daquele propósito da organização. E a gente vê também, consegue com honestidade ver quando é que está passando do limite, né? Para ter esse equilíbrio dentro da empresa, dentro das metas, dentro das exigências e do compromisso de cada um. E é possível fazer isso. Agora, se a gente não presta atenção nisso, a gente vai ter muitos gatilhos, muita distração e vai deixar de lidar com o mais importante, que é o nosso interno, o nosso mundo interno. A gente acaba vivendo no automático, né? E o mundo interno, ele não dá tempo, né? Ele é muito exigente, ele te tira. Daí você fala, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para aquilo. Esses dias eu estava ouvindo um guru desses que aparece na internet, acho que era tailandês, falando dessa questão da saúde. Disse, olha, se você está bem, você tem muitos problemas, está tudo bem. Se você estiver doente, você só tem um problema. Porque aí você deixa de trabalhar, você deixa de fazer visita, deixa de ir à academia, deixa. Porque não, agora eu preciso cuidar de mim. Mas por que eu tenho que cuidar de mim agora? Por que eu não estava cuidando antes? Eu tenho 24 horas no dia. Jesus Cristo tinha 24 horas, Madre Teresa tinha... Todo mundo tem Gandhi 24 tinha 24 horas. horas, o presidente da República tem 24 horas, sei lá, o maior CEO do mundo tem 24 horas. Eles não deixam de dormir, eles não deixam de se divertir, eles não deixam de estar com filhos. Espero que não deixem, pelo menos os saudáveis não deixam. Ou deixam. Os saudáveis não deixam. Os saudáveis. Esses dias eu vi o Eminem, aquele rapper branco, né? A gente tem a ideia de que artista é tudo caótico, né? E ele é profissional. Não sei se vocês acompanharam essa história. Não. Bom, ele foi gravar com outro rapper. Bom, tinham marcado o estúdio. O outro rapper chegou às 6 horas da tarde, aquela coisa artista. Ele falou, estou indo. Eles tinham coisa assim, não, você está brincando comigo, né? Você está indo embora. Estou chegando agora, você está indo embora? Não, estou indo, eu cheguei aqui às 9. Se não, amanhã eu volto às 9. Daí eu esqueci o nome do outro. Bom, foi embora o Eminem. Amanhã às 9. Outro dia, às 9 horas em ponto, ele estava lá. Disse, a minha atividade artística é uma atividade profissional. Eu tenho 3 filhos, 2 filhos, eu tenho as coisas para fazer. Aí o outro começou a se tocar, às vezes eu venho para o estúdio, nem vou para casa, fico 3 dias aqui, 3 noites, parece que você está produzindo uma grande coisa para o mundo, mas não, você só está satisfazendo o seu ego, está turbinando ali, comendo pizza ou usando outras substâncias. E aí ele se tocou, ele falou assim, Daí no outro dia ele estava lá cedo, o Eminem estava lá. Ou seja, uma agência também, isso já foi, eu vivo muito em agência de publicidade, que também tem essa coisa caótica do criativo, que é aquela hora que vem a criação, que tem não sei o que lá, daí está todo mundo na conversa, aí está na cerveja, era dessa fase. Era uma agência alemã, ela falou assim, como? Preciso disso para ser criativo? Daí ela colocou hora também, e aí a gente vai disciplinando também. O nosso cérebro está lá, tem horas que a gente está a milhão. Eu acho que esse equilíbrio de agendas, né? Agenda profissional, agenda pessoal, agenda social. Acho que isso as empresas hoje têm trabalhado mais essa pauta interna, né? Tem. Exatamente. Hoje as empresas tomaram essa consciência e de ajudar até o colaborador. Isso. Acho que não só as empresas, né? As pessoas, principalmente pós-pandemia, deu um chacoalhão em muita gente. E voltando ao assunto que a gente vem falando bastante, 1/3 da força de trabalho é a geração Z. Sim. E a geração Z já não tem mais essa questão dessa jornada exaustiva. Então, isso está... tem essa vantagem, mudando, né? A geração que chega
como ela não escolheu o mundo que está posto aí, então ela chega, às vezes a gente fica incomodado com, porque eles não sabem, a gente quer colocar eles na nossa caixinha, mas eles estão vindo com outro significado. Questionando o status quo mesmo. Você quer ver um negócio que até eu vinha pensando no caminho hoje aqui? A gente tinha essa mania de dividir as coisas em geração baby boomers, da qual eu orgulhosamente faço parte ali da última fornada, geração X, Y. Então, isso tudo são nomenclaturas do marketing, ajuda a gente a estudar comportamento de acordo com as fases, ok. Mas, se você está vivo, nesse tempo, não interessa a sua idade, você tem direito a se apropriar desse tempo, dos espaços públicos, dos espaços de trabalho, dos espaços de contribuição. Mas dentro dessa lógica, aí de sociedade industrial, vocês vão lembrar pelos pais e avós de vocês, nós tínhamos uma época que a gente vivia, o grande valor era ter trabalho. Uhum. Meus avós espanhóis, que vieram da miséria, né, da Revolução na Europa, vieram para o Brasil no começo do século passado, era isso. Não tinha trabalho, não tinha dinheiro, tinha miséria. Aqui tinha trabalho, então vem trabalhar na roça. Não tem casa, tem trabalho. Morava naqueles equipamentos que hoje seria análogo à escravidão. E é uma escravidão de gente branca, né? Mas, enfim, depois a sociedade industrial melhorou, as pessoas queriam ter casa. Aí era quem casa, quer casa. Quer dizer, você tem uma evolução, quer dizer, então você fica um pouquinho organizado com propriedade, né? Daí chegou essa geração Y, né? Já virou poder, sabe aqueles cartões que você recebe? TIF, não sei o que lá. Daí as pessoas começaram a achar que queriam ter poder, daí as empresas criaram cargos, todo mundo era chefe, todo mundo era VP, todo mundo era não sei o que lá. Você olha, às vezes você não estava nem preocupado com o salário, você estava com o cargo, com o poder e tal. Daí chegou o Millennium, ele não quer saber nada disso. Ele falou assim, peraí, eu não estou precisando tanto desse poder também, né? Eu quero trabalhar, produzir, propriedade, eu quero acesso. Eu tive essa coisa de colocar filho para estudar fora, mas era um ideal meu que não tinha condição disso. Mas vários pais, várias pessoas que eu conheço, você coloca o filho para fora, dá um baita trabalho. Porque você gasta e você nem sabe se é isso que ele quer, necessariamente não é isso que ele está buscando. Você acha que faz parte da educação, mas você faz isso. Ou você morre, sei lá o quê, você deixa a sua casa, deixa o seu carro, ele vende tudo e vai ficar um ano sabático, vai torrar aquele dinheiro. E você não aproveitou aquilo. A geração Z, eu imagino que ela pega tudo isso, como a gente está vendo aí nos RHs, que a gente acompanha até nos eventos. Não, mas eles não querem trabalhar, eles querem fazer o que eles querem. Ou seja, acho que vai ser, depois dessa coisa do acesso, vai ser sim tudo isso, que a gente acha importante, mas no significado, por que eu faço? É do porquê. No propósito. Sim. Então, isso é muito bonito, você vê. E isso acaba norteando, por causa desse sentimento, toda a indústria, todo o trabalho, e é positivo. Então, tu não pode pegar quem chega e falar, chegou para perder, não, chega para ensinar a gente que você rifou a sua vida para entregar esse bem que você achou que era propósito, mas isso não era o propósito do seu filho, ele tinha outra ideia. Na verdade, todas as gerações têm seu valor, né, Irineu? Todas têm o seu valor. Todas têm o seu valor. Agora, vou falar um negócio aqui. Não sei se vocês têm filhos. Tem, eu tenho. Então, eu às vezes, quando estou fazendo palestra dependendo quando é aberto, assim, eu costumo fazer uma proposta, uma sugestão de intercâmbio. Então, quando mamãe, papai vê aquele filho chegar aos 20 anos, daí eu falei assim, chama o filho assim numa sala bonita como essa, fala para ele assim, filha, que bacana que foi você chegar na nossa vida. Antes de você chegar, a gente acampava, a gente viajava, a gente pegou a mochila, a gente fez... Quando você chegou, parou isso, por aquilo, trabalhamos, moramos no quartinho, moramos no fundo, enfim. Mas aprendemos, depois compramos uma casa, conseguimos, pagamos sua escola, não sei o que lá. Que bom que você correspondeu, filha, você é demais, você é bacana, tudo bom, mas agora a gente não sabe mais o que fazer para você, filhinho. O que eu vou fazer para você, filhinha, mais? O que eu mais posso fazer? A gente teve uma ideia aqui. A gente pensou num intercâmbio. Daí ele começa a pensar. Austrália, Canadá, sei lá, Londres. Daí vocês rematam e falam assim, então,
papai e mamãe viajam a semana que vem. O intercâmbio é para você. Ficamos um ano fora. A conta de luz vem esse dia 5, do telefone, da internet, a moça da limpeza vem 2 vezes por semana, a sua namorada já vem aqui, o seu namorado, vocês podem se organizar, a sua avó mora ali na rua de cima, ou seja, você tem uma estrutura melhor e vai viajar. Para falar assim, agora está pronto. Você fica, como pai, mais tranquilo, porque você sabe que ele tem uma rede de apoio. Você fala assim, pô, deixa eu aprender de novo a ser eu, a ser casal, ou ser eu, né? Independentemente, deixar de ser mãe, deixar de ser pai, né? E vou fazer isso. E sei que meu filho está seguro. A gente não se dá esse direito. Daí vem mãe falar comigo, ai, mas eu até chorei. eu não consigo largar meu filho. Assim, mas você acha que você não merece retomar sua vida, viajar, fazer um pouco de aventura, botar uma mochila nas costas? Você não pode. Você vê, a gente perdeu esse direito, é um propósito bonito. Mas necessariamente não é aquilo que o seu filho espera. E por que você não pode se apropriar do seu tempo, do seu sonho? O seu filho você fez, você criou, deu valores e tal, e ele vai viver os desafios dele. E você precisa viver a sua vida também até o último momento fazendo as suas coisas. O seu propósito de ter um filho afetivo é legal. Ó, daqui um ano, quando eu voltar, a gente vê como é que a gente organiza a nossa vida, que eu sei que você quer ter uma vida independente, e eu também, pronto. Mas, Irineu, eu acho que, seguindo a sua brincadeira aí, a sua proposta, é importante para o filho ter a oportunidade de aprender a se virar sozinho. Sim. Então não é só você, que nem você falar, os pais têm direito de se apropriarem do seu tempo. Não, acho que não é só isso não. Acho que o filho tem direito de aprender a se virar sozinho também. Acho que é importante. E não precisa ser só em Londres, né? Ou vai junto, sei lá. Enfim, mas eu quero dizer, na verdade a proposta é essa, olha... É uma metáfora, porque nem todo mundo pode ir para Londres ou para a Austrália. Eu fiz em Botucatu, né? Eu fui para Botucatu com 16 anos. Foi um choque cultural. Foi, cara. Todas as vezes que a gente fica falando sobre esse tipo de temática, né? Primeiro, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, de profissões, a gente está muito falando numa esfera, pedacinho do Brasil desenvolvido, sabe? Escritório, computador, internet grandes e tal. Centros. Cara, o Brasil é um país de tamanho continental, existem realidades paralelas acontecendo nesse exato momento aqui. Mas, enfim, não é esse o tema de novo, né? Voltando ao que você estava falando sobre as gerações, eu acredito muito no seguinte. A sociedade, ela navega entre os extremos antes de encontrar o equilíbrio. Sim. Ela pula para um lado, depois pula para o lado extremo, para depois achar a equalização. Então, mais uma vez, eu acho que a gente está vivendo 2 momentos importantes, né? Primeiro, esse avanço tecnológico, essa incerteza de profissões e futuro, soft e hard skills. Ao mesmo tempo, a chegada de novas gerações, que isso periodicamente vai acontecer e é isso aí, e beleza. Então, acho que nós estamos agora no momento de navegar primeiro entre extremos. Então, tem o extremo que é eu não quero isso, eu não quero aquilo, dane-se o mundo. Não, calma, daqui a pouco nós vamos para o outro extremo. Não, eu quero demais e depois a gente acha o equilíbrio. E esse equilíbrio nunca é igual ao equilíbrio do anterior. É sempre um degrau acima, é sempre um avanço, é sempre... Exato. Pelo menos é assim que eu enxergo as coisas historicamente acontecendo na sociedade, né? Então, se a gente não deixar a nossa humanidade morrer, que eu acho que é o grande ponto que a gente está falando, eu acho que a gente, as empresas, os profissionais, os RHs, eles vão conseguir conduzir isso de maneira saudável. De qualquer jeito, a gente vai ter que trabalhar. O trabalho é uma participação social, né? A gente é um jeito de colaborar com o mundo. As organizações que existem, elas são necessárias, elas cumprem objetivos. Senão a gente não tem produto, não movimenta a economia, não tem economia. Não tem economia. E a gente fala, não quero trabalhar. Eu quero trabalhar até o fim da vida. Quero fazer o que eu faço. Estou aqui dando entrevistas, né, fazendo palestra sempre. Eu quero morrer falando. Não vai ser agora, fica tranquilo, mas... Mas essa disposição para trabalhar, e se não é um trabalho remunerado, que seja uma contribuição, senão você morre. Isso é científico também. Você deixa de provocar, de se desafiar, a sua própria plasticidade neural, dependendo da idade que você está, você não precisa mais disso. Se você para de mastigar, tomar sua sopinha, os seus dentes vão cair. O seu cérebro é inteligente, ele faz uma gestão né, sem que a gente tome conta, qualquer coisa. Então, se você quer estar vivo, esteja ativo, esteja participante.
qualquer que seja a limitação que você tenha, e às vezes a gente tem, alguma coisa você sempre pode fazer. Só não deixe de se provocar internamente a ser criativo, a brincar com as coisas, a querer a vida. Você tem que acordar querendo a vida. Você acorda no futuro. Não está o futuro do jeito que você quer, então o que você pode jogar fora daqui? Eu tive várias mudanças na vida. E eu aí, não faz muito tempo assim, quando eu cheguei aos 50 anos também, eu estava, né, numa rede de rádio grande e ao vivo todos os dias. Falei, 50 anos, eu que saí de casa, né, um garoto aos 16 anos. Um casamento, um segundo casamento já, que eu achava que, enfim, estava ali claro que as coisas não iam, então um dia eu avisei, eu resolvi fazer um sabático. Não dava para fazer um sabático grande, eu falei assim, vou fazer um sabático. Daí eu avisei ela, falei assim, olha, essa viagem é minha. Eu estou um pouco desenhado aí o que vai ser o meu futuro, né, que eu já tinha outros filhos de outro casamento, nesse casamento eu não tive filhos. Mas eu vou tirar, não dá para tirar, vou tirar 4 meses. Eu quero ficar longe de todos os afetos assim, físicos, não quero ter cama para correr, não quero ter amigos e quero dar uma pensada. Então quem vai sair de casa agora aos 50 é o mesmo menino que saiu aos 16. Bom, daí fui fazendo as comunicações, falei para meus filhos também que adoraram, né? Fiz lá depois um final. Mas a coisa muito curiosa é você estar numa rede de rádio, você trabalha para publicidade, como eu trabalho, mesmo com a internet funcionando, eu tinha criado um modelo para participar da Transamérica gravado, ainda não dava para fazer online como dá para fazer hoje. Mas, quando eu vou falar para as pessoas falam assim, mas como? E seu casamento? E a Transamérica, a rede de rádio? E os seus clientes? E não sei o quê. Daí eu ia dizer o quê? Eu estava fazendo uma escolha minha de olhar para mim de longe. Eu falei assim, essa outra etapa da minha vida vai ser diferente. Daí eu descobri o seguinte, eu falava para responder para as pessoas, olha, eu só não vou perder o que já está perdido. Tem coisas que já estão perdidas e eu não sei. Entendeu? Porque um processo de autoconhecimento isso. Aí mesmo. Eu fui, né? Tenho a Espanha, fui carinho, que é da coisa de família, e fiquei. Mas foi um aprendizado. Eu voltei realmente, passou um tempo, eu tive um divórcio, mas ele já estava escrito, de certa forma, né? A Transamérica era outra coisa, mas eu voltei, reassumi Transamérica, depois eu saí, depois eu voltei ainda. Quer dizer, clientes, sempre tem alguns clientes que você não atende, né? Que eu atendi uma grande rede de lojas na época, né? Teve lá um estresse, mas enfim, eu não posso abandonar a minha vida, que eu só tenho essa vida para viver. Se eu não sou dono das minhas mortes, eu não tenho direito às vidas que eu posso ter. Mas é um aprendizado esse. Eu falei, pô, se eu não fizer isso, se eu tiver, porque eu estava numa rota de trabalhar muito, sempre fiz muito de manhã, e trabalho atendendo isso. Se eu tenho um infarto, um AVC, as pessoas falam, pô, também o Irineu, que nem um louco, trabalha querendo não sei o que lá, bebê. Dali uma semana todo mundo está tocando a vida. E eu estou lá com alguém me levando para tomar sol. Irineu, é que tem uma geração que desperta para isso mais tarde. Né? E o que a gente está falando é justamente que essa geração que está chegando, ela já vem com esse despertar. Agora, deixa eu falar uma coisa, que eu sei que aqui é o programa RH, porque eu não vim aqui para fazer palestra, né? Então a gente fica conversando como só faltou o vinho, né? Mas, enfim, é muito bonito ver o papel do RH nas organizações. E eu que acompanho o movimento do RH, eu sei que há um tempo atrás, quando a gente falava de futuro, a gente fez muitas palestras ou reflexões sobre o futuro do RH. E tinha uma tendência que achava que o RH ia acabar. Sim. E hoje é o contrário, o RH é o coração estratégico de uma empresa. Porque dentro de todos os avanços com esse amadurecimento da tecnologia, né, o RH ele é o que está ali junto com o marketing, está ali junto com o financeiro, está ali junto para pensar o futuro, está ali junto para pensar as habilidades, as competências, gerenciar esse estresse de funcionários, de pessoas, com toda a dinâmica humano, do mundo. Né? E, ao mesmo tempo, dar esse suporte, porque a empresa precisa ser saudável. Então, você vê, tem autores, eu tenho aí a oportunidade de ser a voz de grandes autores aí, né? O coração do RH, o coração da empresa é o RH. Quando você passa, até o papa aí do marketing, do branding, o Philip Kotler, ele fala assim, olha,
age to age, é de humano para humano, sabe? Não tem saída. O RH está lidando com questão de diversidade, está lidando com questão de gênero, está lidando com produtividade, está lidando com qualidade. Está lidando com esse mundo porque ele precisa ser isso mesmo. E não é recursos humanos, é humanos e seus recursos, sei lá o quê. E ele quer falar, olha, botar todo mundo no propósito. O RH está lidando com a coisa mais sagrada que eu acho que dentro de uma organização, que a gente fala de propósito, que é aquilo que atende todo mundo, mas tem gente que pode levar o propósito como alguma coisa lá do além, transcendental. Não, o propósito é o branding, é a razão de ser de uma pessoa, né? É o seu porquê. Numa organização é a razão de ser daquela empresa. E todo mundo tem que saber a razão de ser daquela empresa. O propósito daquela empresa, o que ela faz, para que ela entrega. E não é só o gerente, não é só o marketing, o RH, é o porteiro, é a moça da limpeza, é o atendente, todo mundo constrói e entrega o valor daquela empresa. Eu tenho duas historinhas, né? Eu conto muita história por causa do meu jeitão de rádio, eu gosto muito de contar história, mas aquele cara da limpeza que trabalhava na NASA, perguntava para ele, o que você faz na NASA? Eu estou no projeto que vai levar o homem para a Lua. Perguntaram para o cara... Kennedy perguntou para ele. Então, ele estava errado, não estava no projeto? Ele estava lá porque era necessário ele naquela função. Como tinha outras pessoas, não é só o astrofísico, não é só o cientista, o físico que está lá. Aquele outro que carrega... alinhar todo mundo para olhar para a mesma direção. Tinha aquela historinha até mais antiga do rei que visita lá a pedreira, encontra aquele cara brutamontes quebrando pedra, mal-humorado, aquele cara, mas o que você faz aí? Eu quebro pedra. Tomo uma coisa em casa, como algo de manhã em casa, venho aqui, quebro pedra, como uma coisa no almoço, chego em casa cansado, eu durmo, acordo, quebro pedra. Muito obrigado pela contribuição que você dá aqui para as coisas, né? Conversou com uma outra pessoa, fazendo uma coisa, o que você está fazendo? Eu falei assim, não, eu estou construindo a catedral. A pedra que eu faço vai construir a catedral. Eu tenho que saber por que eu faço as coisas. Exatamente. E o RH, ele dá esse sentido para quem chega, para quem está lá, então, ele tem esse papel de branding. Ele é aproximado do marketing, o branding, né? Mas o branding é muito mais do que isso. O branding é a razão de ser daquela empresa. E se alguém compromete essa razão de ser, está fazendo mal para a empresa. A pessoa tem que ter noção exatamente. E o RH é que está nisso, não é só... não é só cada função, cada um no seu quadradinho ali, né? Acho que o papel dele aí é mostrar exatamente isso que você trouxe, né? Que você não está aqui para quebrar pedra, você está aqui para construir a catedral. Tem trabalho que a gente vai fazer que vai ser dureza. A gente está falando aqui de saúde, de horário e tal. Tem períodos que você... esse período, essa semana eu não dormi, estou no desafio de lançamento, esse fim de semana e tal. Mas se você passou um ano assim, outro ano assim também... Tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa errada, ou com você, ou com o sistema, ou com a empresa, vocês precisam parar, porque isso não vai dar certo. Ou para a empresa, ou para você, alguma coisa vai falhar. Então, de vez em quando, a gente sabe Acho que já falhou, né? Porque senão a gente não estaria falando tanto de saúde mental, né? Isso, Irineu? Isso. Pois é. Acho que falhou e acho que agora vem com uma urgência, né? Sim. Aquilo que não era urgente, agora virou urgente. Certo? Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Irineu, a gente está caminhando para o finalzinho. É? É rápido, já né? Deu meia hora? Acho que já deu meia hora, acho que já passou. Acho que já passou. Quer deixar alguma mensagem para a nossa audiência? Olha, desde que eu voltei para a rádio, que eu estava no publicidade, quando eu voltei para a Nova Brasil, que também aqui de Campinas também, que foi quando eu voltei para esse tema. E eu fazia o programa chamado Nova Manhã, que hoje tem um outro formato ali, mas eu comecei o Nova Manhã. E, predominantemente no rádio, eu sempre cheguei às 6 da manhã. Então, eu chego às 6 da manhã, lembrando a pessoa que ela existe. O meu propósito de vida é lembrar a pessoa que ela está viva. Então, todo dia eu chego às 6 da manhã, eu peço, oi, com licença, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você acaba de cair do céu, então você lembra que todos os dias, quando você acorda, você caiu do céu para viver mais um dia de experiência humana. E você tem muito para dar, tem muito para receber, tem muito para ensinar, tem muito para aprender.
Sempre um dia te oferece uma possibilidade imensa de futuro nesse único dia. E só vai existir esse futuro se você realmente acordar interessada, interessado, curioso, com vontade, como uma criança. E aproveitando toda a experiência daquilo que você trouxe até ontem, que vai servir muito para você fazer as suas novas escolhas para o dia de hoje. Então vai com tudo, vai com fé, vai com coragem, vai com disposição, porque aí o caminho se abre naturalmente, porque ninguém resiste a uma pessoa de boa vontade, uma pessoa bem disposta. Então, cada dia que você acordar, não importa o tamanho dos boletos, não importa as dificuldades que você tem, então quando você acordar, dê esse tempo para você, para olhar para você, filtrar o que você sente, o que você pensa, para dizer, bom, está começando mais um dia, eu ganhei esse dia, então alguma coisa eu posso fazer. E faça. Isso, muito bom. E onde as pessoas te acham, Irineu? Então, eu agora todo lugar é minha rádio. Eu venho aqui para mim, é minha rádio. Todo dia, às 6 da manhã, me procura Feliz Dia Novo no YouTube ou no Facebook, ou procura Irineu Toledo, ou irineutoledo.com.br, tem lá um currículo também meu desse tema, como é que eu lido com futurabilidade, nem eu falei disso, de perspectiva, prospectiva, esperança, futurança, design thinking, branding, essas coisas todas que estão nesse pacote do propósito. Então estou lá, irineutoledo.com.br, e agradeço muito aí por esse convite aqui da Intralisa. Estou à disposição sempre que vocês me chamarem. Muito obrigada, Dani. E vocês que estão em casa, ativem o sininho do YouTube e acompanhem os nossos episódios do Intralizando. Até mais!